Amados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Amados irmãos, palavra de hoje, livro 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Pedro, amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele estava dando uma palavra aqui de ânimo para os irmãos que estavam exilados, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Eles estavam ali passando por grandes lutas, aflições, perseguições, sendo perseguidos, Glória a Deus, pelo imperador, pelos políticos da época e também pelos anticristos, pelos falsos. Então Pedro ele vai dar uma palavra de ânimo a esses irmãos, para eles continuar firme em meio às provações, às tentações, Glória a Deus. Então ele vai começar a introdução aqui, dizendo, glória a Deus, aleluia. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Versículo 2, ele continua a saudação. A eleitos segundo a paciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a dispersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui então, primeiro versículo, primeiro versículo e segundo versículo do capítulo 1, Pedro vai dar essa saudação aos irmãos. E no versículo 3 ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui o apóstolo Pedro ele glorifica, bendiz o nome de Deus por ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo para pagar a dívida deles, para pagar a nossa dívida, pagar os nossos pecados, morrendo na cruz e ressuscitando, entre os mortos, porque ele foi o único que morreu e ressuscitou e está vivo, Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Pedro, ele glorifica, bendiz o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, por ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós e dar essa nova esperança de nós ter vida eterna, amados irmãos? Porque o maior milagre não é uma cura que nós recebemos, ou a cura é uma bênção muito grande. Nós estamos enfermos, pedimos e o Senhor dá-nos uma cura, nos cura daquele problema, daquela enfermidade, resolve nossos problemas. Mas o maior milagre é o que Jesus fez, morrendo e ressuscitando, pagando nossa dívida, para hoje nós termos direito de vida eterna, Então quando nós estamos passando por grandes lutas e aflições, nós lembramos que Jesus já, nos deu a dívida paga e que nós a qualquer momento podemos estar com Ele. Então isso nos fortalece, nos alegra. E Pedro queria passar isso para os irmãos que estavam dispersos, E para aumentar a fé deles, porque estava sendo perseguido. Era um tempo de perseguição, era um tempo de muita luta e aflição, de mortes, Mas aqui Pedro, ele se fortalece e também tenta passar para os irmãos um ânimo, É como hoje a gente tem as lutas, as aflições do dia a dia, mas a gente está sempre falando de Cristo, tentando animar os irmãos e os irmãos também vencendo as lutas e passando aquilo para nós, para nos animar, Assim estava Pedro. No versículo 4, Pedro continua, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para nós. Então Pedro diz, olha, o que está guardado para nós no céu não pode murchar, é a salvação, não tem dinheiro que compra, Essa momentânea aflição que vocês estão passando, não tem preço perto da
glória a Deus, né? Não é nada perto daquilo que já está guardado no céu para nós. Que lindo, né, meus irmãos? É como hoje a gente tem as lutas, aflições, mas sabemos que o Consolador, o Espírito Santo, está conosco, nos consola. Jesus está conosco, né? Deus está conosco, nos ajudando, nos guardando. E a viva esperança nossa é de vencer aqui e reinar com Ele, né? E no versículo 5, mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelada nos últimos tempos, já preste para ser revelada nos últimos tempos. O apóstolo Pedro fala muito aqui da salvação que já está, né? Já está preparada, reservada para os últimos tempos, que não está longe. Então, o apóstolo Pedro, amados irmãos, ele cheio do Espírito Santo, ele fortalece os irmãos que estavam dispersos, né? Dispersos ali, estava sendo perseguido, passando por perseguições e muitas aflições, né? No versículo 6 ele diz: em que vós, glória a Deus, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais um pouco contristados com várias tentações. Então Pedro diz: olha, agora vocês estão sendo tentados, vocês estão tristes, mas continue firme, continue com essa fé, porque o que está reservado e preparado para vocês, para nós, é muito maior do que as tentações, as perseguições, do que a morte, né? Até mesmo do que a morte, aleluia, porque é algo tremendo, algo que não dá para explicar, como diz o apóstolo Paulo, né? É coisas inefáveis. É o maior milagre, meus irmãos, é a nossa salvação. O maior milagre é Jesus ter vindo aqui, morrido e ressuscitado para nos salvar. O maior milagre é a nossa salvação. É muito bom receber a cura do corpo, mas a nossa salvação não tem preço. Glória a Deus e aleluia. Em versículo 7 vai dizer: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e que é provado pelo fogo, se enche em louvor, se acha em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Ele diz: olha, a vossa fé é maior do que o ouro que perece, porque o ouro, né, as pedras preciosas, tudo vai perecer, mas as vossas fé, né, a vossa salvação, essa não perece, ela está guardada com Deus, já está preparada, já está confirmada. Continue firme, mesmo no meio de tantas aflições, continue firme, porque você, aleluia, já tem, glória a Deus, a salvação garantida. O apóstolo Pedro aqui animando eles, né, através da palavra, assim como nós, meus irmãos. A nossa fé é maior do que o ouro que tem toda a terra, porque a nossa fé, a nossa salvação é algo que o ouro não compra, e esse ouro da terra é perecível, mas a nossa salvação, a nossa fé em Cristo Jesus, nada pode pagar, né? Então, amados irmãos, vamos ficar firmes em meio a provações, tentações, aflições, o que vier. Vamos ficar firmes, porque maior é aquilo que o Senhor já nos preparou, nos guardou para nós no céu, que é a nossa salvação. Amém? Assim fica com essa palavra, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.